Eu estava com a mão na concha do ouvido do Tiago, tentando fazer ele parar de chorar sem acordar o Alencar, quando ouvi a frase que virou meu estômago do avesso. Ela engordou demais. Eu olho e sinto vergonha. Só continuo aqui porque ela é útil. E porque eu ainda vou conseguir arrancar alguma coisa. Por um segundo eu achei que tinha escutado errado. Porque a voz vinha baixa, meio abafada, mas era a voz do Ricardo. Meu marido. Calma, confortável, como se estivesse falando do tempo ou do preço do tomate. A outra voz veio logo em seguida, uma risada curta, venenosa, e eu reconheci na hora. Dona Zélia, a mãe dele. Homem nenhum aguenta isso, meu filho. Tu tá sendo forte. Agora pensa, tu passou anos aguentando, então tu merece o retorno. Meu nome é Tatiana, tenho 36 anos e até aquele momento eu acreditava que minha vida só estava difícil, não destruída. Eu estava parada no corredor estreito do nosso apartamento, simples em Arapiraca, Alagoas, uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo, ouvindo o homem com quem eu fiz 2 filhos me tratar como se eu fosse um objeto que perdeu valor. Eu olhei para o quarto dos meninos, o Tiago de 11, de lado, abraçando o travesseiro, o Alencar de 5, com a boca aberta, respirando pesado, do jeitinho que ele dorme quando está cansado. O ventilador fazia um barulho repetitivo, insistente, e eu fiquei ali, com os pés no chão frio, sem chorar. Não tremi, não gritei. Eu só senti uma coisa, vazio, como se alguém tivesse puxado o plugue da tomada dentro do meu peito. Lá dentro da sala, Ricardo continuou falando com a mãe, e quanto mais ele falava, mais minha cabeça ficava estranhamente clara. Tu lembra como ela era antes? Ela era bonita. Agora tá toda larga. Vive de cabelo preso, camiseta velha, só fala de fornecedor, funcionário, só vive para restaurante. Eu tô cansado. Eu mereço mais. Dona Zélia fez aquela voz de falsa conselheira, que na verdade era faca. Tatiana sempre foi mandona, e se acha porque tem restaurante. Só que tu é homem. Tu não pode ficar por baixo. Não. O certo é tu se organizar, botar as coisas no teu nome, para quando tu sair com a tua parte. Meu estômago embrulhou. Minha mão subiu involuntária, como se eu quisesse segurar o ar. Mas eu segurei foi a porta e soltei devagar. Dei 2 passos para trás, com cuidado para o chão não estalar. O coração batia tão forte que eu sentia na garganta, mas eu já não precisava ouvir mais nada. O essencial eu já tinha escutado. Desci para a cozinha, acendi a luz fraca, peguei um copo d'água, sentei na cadeira de plástico e fiquei olhando a geladeira com imã de escola, um papel amassado com lista de compras e a garrafa e café que eu sempre deixava pronta para a madrugada. O mundo parecia normal. Só a minha vida é que tinha sido desmontada, peça por peça. E o mais humilhante é que eu não caí de repente. Eu fui caindo aos poucos e chamando de amor, de família, de vida corrida. Eu conheci o Ricardo quando eu ainda vendia marmita na rua. Não era história bonita, era sobrevivência. Eu tinha 23 anos e uma panelona grande, dessa de alumínio, que queimava minha mão quando eu tirava do fogo. Eu fazia arroz, feijão, frango, salada, colocava tudo em potinho, e saía vendendo perto de obra e oficina, com um sorriso forçado e a cara quente do sol do Nordeste batendo. Eu era magra naquela época, não por padrão, por cansaço, por falta de tempo para comer sentada, por andar o dia inteiro com peso no braço. Ricardo apareceu como um salvador. Ele vinha comprar marmita todo dia, ficava puxando conversa, elogiava meu esforço, dizia que eu era diferente. Tu é uma guerreira. Eu admiro mulher que corre atrás. Eu acreditei, porque quando a gente está cansada, qualquer palavra bonita parece água. Ele começou a me buscar de moto, a carregar as caixas, a dizer que eu não estava sozinha. E eu me apaixonei por isso. Não foi por beleza, foi por alívio. Com 1 ano, ele me pediu em casamento, simples, do jeito que eu sonhei, e eu aceitei com o coração cheio e a barriga vazia de medo. E aí começou a minha ascensão. E a minha queda. Eu trabalhei como uma doida. Reinvesti cada centavo. Passei de marmita para um ponto pequeno, um restaurante simples, de PF. Depois abri o segundo, do outro lado da cidade. Depois o terceiro, com um espaço melhor,
mais mesas, mais funcionário, e eu achando que aquilo era vitória, porque era. Eu virei dona de 3 restaurantes em Arapiraca. Eu virei a mulher que o povo apontava na rua e dizia: é aquela ali, a que começou do nada. E eu trabalhava tanto, mas tanto, que eu não percebi que estava me perdendo. Eu engravidei do Tiago, depois do Alencar. 2 gestações em cima de cansaço, comendo rápido, em pé, provando comida, beliscando o que sobrava, dormindo tarde, acordando cedo. Meu corpo mudou. E não foi só o corpo, foi minha energia, minha alegria, meu espelho. Eu engordei depois do casamento? Sim. E engordei depois dos filhos? Sim. E engordei porque eu estava sustentando 3 restaurantes, 2 meninos e um marido que dizia me ajuda, mas ajudava do jeito dele, quando queria. Ricardo, no começo, parecia parceiro. Depois ele começou a reclamar. Primeiro foi brincadeira. Oh, Tati, tu tá ficando gordinha, viu? Depois foi indireta. Tu não vai botar uma roupa melhor, não. Depois virou frieza, distância, falta de toque, falta de olhar. E eu tentava compensar. Eu tentava ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a empresária perfeita. E nisso eu me dei um presente envenenado. Eu parei de me cuidar, não por preguiça, por falta de espaço dentro de mim. E quando eu já estava exausta, achando que a vida era isso mesmo, eu descobri que, para Ricardo, eu tinha virado moeda, não esposa, moeda. Foi por isso que, naquele corredor, eu não chorei, porque a dor já vinha velha, só faltava o nome. E o nome era traição, e era interesse, e era plano. Nos dias seguintes, eu virei silêncio. A esposa sorridente, a mãe presente, a dona de restaurante que resolve tudo. Mas por dentro, eu virei estratégia. Eu comecei pelo básico, como eu fazia no começo com a marmita. Organizar. Meu celular vibrou uma manhã com mensagem do meu gerente do restaurante maior. Dona Tati, o fornecedor diz que tem boleto atrasado que nunca aconteceu antes. Tá dizendo que foi reprogramação. Eu li aquilo e senti um arrepio, porque boleto atrasado comigo não acontecia. Eu era chata com conta. Chata. Eu fui direto para o escritório pequeno do 3º restaurante, fechei a porta, abri o notebook, puxei extrato, puxei movimentação. E foi aí que a minha realidade começou a rachar. Transferências que eu não lembrava, parcelas em lugares que eu não frequentava, pagamentos fracionados com nomes de pessoas que eu nunca tinha visto. E um detalhe, pequeno, nojento. Um e-mail de confirmação de cadastro em site de apostas, no nome do Ricardo, só que usando meu CPF como referência em algum cadastro. Meu coração bateu na boca. Eu cheguei em casa naquela noite e vi Ricardo no sofá, com o celular na mão, rindo de vídeo. Beijei a cabeça dele como se nada estivesse acontecendo. E fui pro quarto dos meninos, porque uma coisa ficou clara na minha cabeça. Se eu surtasse, eu perdia. Se eu gritasse, eu virava louca. Eu precisava ver o tamanho do buraco primeiro. No dia seguinte, eu fiz 2 coisas. A primeira, eu chamei minha irmã, Aline, para ficar com os meninos numa tarde. A segunda, eu fui ao banco, sem avisar ninguém. Pedi extrato detalhado, pedi histórico de empréstimos, pedi tudo. E ali, sentada na frente de uma gerente com cara de quem não queria problema, eu ouvi uma frase que me deu vontade de vomitar. Tatiana, consta aqui um contrato de crédito empresarial com sua assinatura digital, feito há 6 meses. Eu senti o sangue sumir. Assinatura digital? Como assim? Eu nunca assinei nada há 6 meses. Ela me mostrou o documento. Meu nome, meu CPF, meu endereço e uma assinatura que parecia minha, mas não era. Sabe o que é olhar para tua própria identidade sendo usada como arma contra você? É como ver alguém usando tua foto para assaltar uma casa e ainda te deixar a culpa. Eu pedi cópia. Saí do banco com a pasta tremendo na mão, mas eu não tremia por medo. Eu tremia por raiva, porque eu finalmente entendi. Ricardo não estava só me traindo no corpo, ele estava me traindo na vida. E naquele mesmo dia,
Como se o universo quisesse ser cruel e generoso ao mesmo tempo, eu recebi mensagem de uma funcionária do segundo restaurante, a Lúcia. Dona Tati, desculpe incomodar, mas vi seu marido ontem de noite no estacionamento com uma moça e ele entrou no carro dela. Eu li aquilo e eu não senti choque. Eu senti confirmação, como se a minha intuição dissesse. Eu avisei, eu não confrontei. Ainda não. Eu precisava de provas, não de cenas. E foi aí que eu decidi contratar alguém. Um investigador, discreto, sem drama. Camila, uma amiga do ramo, dona de padaria, me indicou. Procura Jonas Ribeiro, ele é sério. Eu marquei com Jonas num lugar neutro, uma lanchonete na BR. Sentei na mesa e fui direto. Quero que você siga meu marido. Tudo. Onde vai, com quem fala, onde joga, onde gasta, e quero saber se tem outra mulher. Ele me olhou sem julgamento. Alguma suspeita? Eu respirei fundo. Eu ouvi ele dizer que só está comigo pelo dinheiro, e agora apareceu um empréstimo no meu nome que eu não fiz. Os olhos dele ficaram duros. Entendi. Vou te trazer relatório com foto, data, horário. 3 dias depois, ele me mandou mensagem. Tem coisa? Muita. Pode falar hoje. Eu fui. E quando ele abriu a pasta, eu senti que o mundo inteiro tinha ficado pequeno. Fotos. Ricardo motel na entrada da cidade, com uma mulher mais nova, rindo. Ricardo abraçado, beijando, como se fosse solteiro. Ricardo em casa de jogo, entrando por uma porta lateral, saindo com cara de derrota. Ricardo em caixa eletrônico de madrugada, sacando dinheiro. E o pior, cópias. Cópias de documentos, contratos, assinaturas falsas. E o valor. Um valor que eu não conseguia nem respirar para contar. Dívida impagável. E tudo encostando nos meus restaurantes, nos meus bens, no meu nome. Meu corpo gelou, mas minha mente ficou fria. O que acontece se eu não pagar isso? Eu perguntei. Jonas respondeu com calma. Se for com agiota, a senhora sabe. Se for banco, é processo, é bloqueio, é penhora. E esses documentos foram feitos para amarrar o patrimônio da senhora. Eu fechei os olhos. Eu tinha 3 restaurantes. Eu tinha 2 filhos. E eu estava sendo destruída por dentro, enquanto Ricardo ria no sofá. Eu voltei para casa naquela noite e vi ele como se eu nunca tivesse visto. Um homem comum, com um sorriso fácil, sem mérito, com uma fome que não era de amor, era de posse. Naquele ponto, eu procurei uma advogada, doutora Renata Meirelles, em Maceió, especialista em fraude, família, patrimônio. Eu contei tudo, sem chorar, porque eu já tinha chorado antes, quando eu ainda acreditava. Renata ouviu, anotou, pediu documentos. Quando eu terminei, ela falou com uma firmeza que me deu paz. Tatiana, isso é crime. Fraude, estelionato, falsificação. E o ponto mais importante, você precisa agir rápido para proteger seus filhos. Meus filhos. Foi aí que a ficha bateu com força. Porque até então, eu estava tentando salvar meus restaurantes. Mas o que eu precisava salvar era a vida dos meus meninos. Renata montou um plano jurídico e eu montei um plano de sobrevivência. Eu fiz o que eu nunca pensei que faria. Eu fechei um dos restaurantes. Eu vendi equipamento. Eu cortei custo. Eu tentei segurar o que dava. Só que a dívida era um monstro. E mesmo com estratégia, mesmo com advogado, mesmo com prova, eu perdi coisa. Eu perdi contrato. Eu perdi fornecedor. Eu perdi crédito. Eu perdi confiança de banco. E teve um dia específico, que eu estava na cozinha do meu primeiro restaurante, o mais simples, e eu vi um papel colado na porta. Notificação. Eu não vou entrar nos detalhes do juridiquês aqui, mas eu vou te dizer o que eu senti. Eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu ouvi aquela frase no corredor. Vazio. E naquela semana, eu fechei os 3. Não por falta de cliente, por falta de chão. Ricardo tinha me usado como garantia. E agora, eu estava pagando a conta com minha dignidade. Eu voltei a fazer marmita, como no começo. Só que agora, eu não era uma jovem sonhando. Eu era uma mulher ferida, com 2 filhos,
E um marido que ainda achava que podia me manipular. E foi nessa fase, no fundo do poço, que eu entendi uma coisa que me deixou mais forte que qualquer academia. Eu tinha perdido o restaurante, mas eu não tinha perdido minha inteligência. Eu ainda sabia construir, só que agora eu precisava construir do jeito mais difícil, do zero, de novo. Enquanto eu vendia marmita, eu juntava prova, eu guardava conversa, eu guardava foto, eu guardava relatório, eu guardava extrato, eu guardava tudo, porque eu aprendi rápido. Pobreza dá para reverter, mas injustiça, se você não registra, vira a versão do outro. Ricardo, quando percebeu que eu estava diferente, tentou mudar o personagem. Virou carinhoso, virou pai presente, virou vítima. Tu tá fria comigo, Tatiana. Tu tá estranha. Tu tá ouvindo fofoca dos outros. Eu olhava e pensava, esse homem acha que eu sou cega. Até que um dia, eu sentei na mesa, com ele na minha frente, e eu senti que eu estava pronta. Os meninos estavam na casa da minha irmã. A cozinha estava silenciosa. E eu falei, sem gritar, Ricardo, eu sei de tudo. Ele riu, aquele riso que tenta te diminuir. Sabe de quê? Eu abri a pasta e empurrei. Fotos, documentos, extratos, relatórios. A cara dele mudou de deboche para medo em 2 segundos. E eu continuei. Calma, como uma mulher que já perdeu tanto que não tem mais nada a perder. Eu sei da mulher, eu sei do jogo, eu sei das dívidas, eu sei das assinaturas. Eu sei do que tu falou de mim para tua mãe. Eu ouvi. Eu sei do plano. Ele tentou falar, tentou justificar, tentou virar o jogo. Tu tá exagerando. Isso aí é armação. Tu tá louca. Eu encostei as 2 mãos na mesa e falei a frase mais limpa da minha vida. Ricardo, tu tem 2 escolhas. Ou tu assina o divórcio sem pedir nada e some da minha vida de forma civilizada. Ou eu faço denúncia criminal por fraude. Eu tenho prova. Eu tenho relatório. Eu tenho testemunha. Eu tenho tudo. Ele ficou pálido. E aí eu vi o que eu nunca tinha visto antes. Covardia. Ricardo não era forte. Ele era oportunista. E oportunista corre quando a luz acende. Ele pediu para conversar. Pediu para resolver. Pediu para pensar nos meninos. E eu respondi a coisa mais verdadeira que eu já disse. Eu tô pensando neles desde o dia que eles nasceram. Tu só tá pensando neles agora porque tu tá com medo. Na semana seguinte, minha advogada entrou com tudo. E sabe o que é mais engraçado? O homem que dizia que ia pegar metade assinou para não ser denunciado. Porque a verdade é assim. Quando aparece prova, a máscara vira pó. Ricardo saiu. Dona Zélia tentou me atacar, como sempre. Mandou mensagem dizendo que eu ia morrer sozinha, que eu era gorda, que eu era castigo. Eu nem respondi, porque eu tinha aprendido o principal. Eu não tinha que convencer quem me odiava. Eu tinha que proteger quem me amava. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Marmita de novo. Compra no atacado. Panela grande. Braço doendo. Só que agora, diferente do começo, eu não estava sozinha por ingenuidade. Eu estava comigo. E eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito, porque eu sempre achei que não tinha tempo. Eu comecei a cuidar de mim. Não por vingança. Não para caber em padrão. Mas para eu voltar a sentir que meu corpo era casa, não prisão. Eu comecei a andar com os meninos no fim da tarde. Tiago do meu lado, falando de escola. Alencar correndo na frente, perguntando se ia ter suco. Eu comecei terapia. Eu comecei a voltar a respirar. E aos poucos, o que parecia fim, virou começo. Um dia, uma cliente antiga, que sempre almoçava no meu restaurante mais bonito, me chamou no canto quando veio comprar marmita. Tati, tua comida sempre foi a melhor. Tu vai voltar. Eu sei. E quando voltar, eu quero ser a primeira a sentar na mesa. Eu sorri e senti um nó na garganta, não de tristeza, de esperança. Eu não reabri os 3 de uma vez. Eu reabri um, pequeno, do jeito certo, com o contrato no nome certo, com o controle certo, com a minha assinatura, minha mesmo. E a vida, devagar,
Começou a me devolver o que o Ricardo tentou roubar. Não só dinheiro, mas meu nome, minha história, minha dignidade. Meses depois, eu soube que Ricardo tinha se afundado de vez. Dívida explodiu. A mulher mais nova largou quando descobriu a verdade. O amigo de jogo sumiu. A mãe dele, que incentivava, começou a dizer que não sabia de nada. Eu ouvi isso e não senti pena. Senti alívio, porque se eu não tivesse acordado, se eu não tivesse registrado tudo, eu teria sido destruída e ainda chamada de culpada. E hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher diferente. Sim, um corpo diferente. Uma barriga que carregou 2 filhos. Um braço mais forte de tanto segurar panela. Uma história que não cabe em padrão nenhum. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a melhor vingança não é humilhar quem te humilhou. É viver. É reconstruir. É não pedir desculpa por existir. E é ensinar aos teus filhos, com exemplo, que amor de verdade não diminui ninguém. Amor de verdade soma. Se você ficou comigo até aqui, é porque, de algum jeito, essa história tocou em você. Talvez você já tenha sido subestimada. Talvez você já tenha ouvido piadas sobre teu corpo. Talvez você esteja carregando tudo sozinha e chamando isso de casamento. Então deixa eu te pedir 2 coisas. Mostra para mim que você existe, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Assim eu sei que essas histórias estão chegando nas mulheres certas. E me conta de onde você está assistindo. Cidade, estado e que horas são agora. Eu amo ver como essas histórias vão se espalhando pelo Brasil inteiro. Agora vão aparecer na tela 2 outras histórias que o algoritmo ama. Escolhe uma, clica e vem maratonar comigo. Porque mulher que se conhece, se protege. E mulher que se protege, não perde, renasce.